E aí, Nerd, tudo bem com você? Eu tô ótimo. The Walking Dead, episódio 7. Assim como no futebol, as duas equipes têm as chances, as oportunidades de atacar. E agora é a vez do time dos Salvadores. Eles marcham em direção a Alexandria para mostrar para o que eles vieram. Mas tem mais coisa nesse episódio. Vocês perceberam? Vocês viram? Não, né? Tá dando molinha aí. Fica no vídeo que a gente vai discutir tudo isso com bastante detalhes, então feitas as devidas formalidades. Bora pro vídeo. O episódio é bastante focado no Eugene, sobrevivente, e uma frase marcante dele nesse episódio é: esse é meu imperativo biológico, é só isso que eu sei fazer. Ou seja, ele está se referindo à sobrevivência, é só isso que ele sabe fazer, ele só sabe sobreviver, essa é a função do Eugene. Tem um momento nesse episódio que a Tanya, uma das esposas do Negan, fala sobre ter pedido a ajuda do Eugene no passado. Ela está se referindo, é claro, daquela época que o Eugene teve a oportunidade de matar o Negan envenenado, mas não fez isso. Ela chama o Eugene de egoísta por ele ter só pensado nele naquele momento. Se ele tivesse matado o Negan na oportunidade que ele teve, ele poderia ter transformado a fábrica, a instituição dos Salvadores, em algo diferente do que o Negan tinha tornado. Nesse episódio, a índole do Eugene é muito trabalhada, a questão moral dele, de sobreviver, de mentir, de fingir ser algo que ele não é, e isso é muito trabalhado nesse episódio. E acaba que ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. É a mesma coisa, ele termina do mesmo jeito que ele começou. Chega num determinado ponto que a gente realmente pensa que o Eugene mudou de lado. Parece que ele realmente é Negan, que ele é dos Salvadores, mas no final das contas a gente percebe que ele se importa muito com o pessoal de Alexandria, mas ele tá ali com os Salvadores por conveniência. É aquela coisa, ele tem comida, segurança, ele tem cama, ele tem tudo isso, então ele precisa fingir pertencer àquele grupo. É tipo aquela história da época que ele pertencia ao grupo do Abraham e da Rosita. Ele dizia que ele era um cientista, que sabia da cura, tudo isso para ter segurança. A diferença é que agora ele corre o risco de tomar uma atacada de beisebol no crânio. Eugene foi colocado pelo próprio Negan como responsável para resolver esse problema dos zumbis na fábrica. Ele até consegue lá uma solução paliativa, mas acaba que o Dwight baba essa solução. Mas no final acaba que ele dá a solução definitiva pro Negan, e é a solução que ele sem querer dá pro Negan nas HQs: munição. Eugene sabe fazer munição para diversas armas, e essa é a porta de saída dos Salvadores dessa armadilha. Do lado de fora da fábrica nós temos Daryl, Rosita, Michonne e Tara numa missão completamente equivocada. A Rosita é a primeira a perceber que aquela missão é uma burrada, é muito arriscada. Depois a Michonne cai em si e percebe que realmente a Rosita tá certa. Inclusive ela tem uma conversa com o Daryl a respeito de que aquela missão não valia a pena esperar, e que não valia a pena fazer aquilo por eles mesmos. Só que o Daryl rebate dizendo que para ele valia a pena. Inclusive isso tem uma profundidade um pouco maior se você for analisar a cabeça do Daryl, o quanto ele está se sentindo culpado pela morte do Glenn. Se você não lembra, quando os alexandrinos conheceram Negan e seu grupo de salvadores, o Negan matou um dos membros de Alexandria para dar uma lição a eles, e essa pessoa que ele matou foi o Abraham. Depois ele começou a provocar o grupo ali, e acabou que chegou a gota da água pro Daryl quando ele começou a provocar a Rosita, que era a ex do Abraham. Então o Daryl parte para cima do Negan, e acaba que o Negan mata outra pessoa para dar uma outra lição e mostrar que ele não estava de brincadeira realmente. E essa outra pessoa era o Glenn. Na cabeça do Daryl, o Glenn não teria morrido se ele não tivesse partido para cima do Negan. Então ele se sente culpado e ele entra numa trilha de vingança contra Negan, uma vingança pessoal, é algo pessoal. Ele tem na cabeça dele que ele precisa de fazer isso para se reconciliar com o Glenn. Mas enfim, inicialmente a missão deles parece que dá muito certo. Eles quebram a parede, os zumbis invadem a fábrica e matam algumas dúzias de pessoas, mas acaba que não dá tão certo assim. É sobre isso que nós vamos falar agora. Vocês estão lembrados que o Rick foi lá no lixão tentar convencer os catadores a se juntar a eles contra os salvadores, mas acabou que o Rick foi preso. Todo mundo sabia, todos os alexandrinos sabiam que o Rick ia lá para conversar, para tentar convencer os catadores. E é perceptível que os produtores colocaram toda essa questão do Rick para mostrar que o Rick é o cara. É um cara que sofreu, ele caiu, ele se levantou e agora ele tá de pé, e ele precisa demonstrar que ele é um líder forte. E tem uma sequência de luta lá que na cabeça de todos nós seria impossível uma pessoa sair viva. Mas ele saiu. Por quê? Porque Rick é o cara. Rick é o cara. Então o cara convence a Jadis, a líder dos catadores, a se voltar contra os salvadores e se juntar aos alexandrinos nessa luta. Então eles pegam suas coisas e vão para algum lugar. E nesse lugar a treta começa, cara. De cara eles veem um sniper de cabeça para baixo sendo comido pelos zumbis. Então o Rick pega a arma daquele sniper, sobe na torre e mira pro território dos salvadores.
Nisso que ele mira pro território dos salvadores, a gente vê que o território deles está limpo dos zumbis, não tem mais nenhum zumbi ali aterrorizando a vida dos salvadores e o Rick treme na base, meu irmão. Ou seja, o plano do Daryl deu muito errado. E falando daquele sniper que tava de cabeça para baixo, poderia passar batido, né, para qualquer um que não acompanha as HQs, mas quem acompanha as HQs provavelmente lembrou imediatamente da morte do padre. O padre morre praticamente igual, daquele jeito ali, só que é um pouco mais brutal, né, a forma dele. Ele é cortado, ele é rasgado no meio e tal. Tem uma dramatização na HQ. Bom, se a série seguir o raciocínio das histórias em quadrinhos, a gente já sabe o que vai acontecer a seguir. Provavelmente nesse momento os salvadores já estão em Alexandria fazendo o seu contra-ataque. Eu vejo que a série está oscilando em termos de qualidade. Nós tivemos os 4 primeiros episódios que foram bons, aí depois a gente teve o 5º e o 6º episódio que foram ruins, não foram tão bons quanto os 4 primeiros episódios, em especial o 6º episódio, que foi um episódio horrível, e agora nós tivemos o 7º episódio, que é um episódio muito bom. E tomara que a Mid-Season Final, o episódio 8 dessa temporada, seja tão bom quanto os 4 primeiros episódios e quanto o próprio episódio 7, para que não deixe aquele gosto amargo na boca, se sentindo decepcionado com uma série que você tanto gosta, cara. Se eu fosse apostar no episódio 8, eu apostaria positivamente, porque não tem como esse momento ser ruim. O contra-ataque dos Salvadores vai ser bom, cara. Tá vendo? Eu já tô criando expectativa. E acabou, eu espero de coração que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você não for inscrito, se você for novo por aqui, compartilha com seus amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, porque se o YouTube não avisar você que tem vídeo novo por aqui, eu te aviso por lá e de quero você vai estar me conhecendo melhor. Então é isso, até a próxima, valeu!